Os políticos brasileiros, grandes líderes espirituais que têm o dom divino de decidir o que é e o que não é pecado dentro do nosso país. Não é você, cidadão brasileiro maior de 18 anos, que é capaz de decidir o que é e o que não é bom para sua própria vida. Não. Você é burro, você é incompetente para cuidar da sua própria vida. E é por isso que você precisa de quem? Dos semideuses de Brasília, dos nossos queridos e amados e abençoados políticos, para decidir o que você deve ou o que você não deve consumir com o dinheiro que é seu, para consumir aquilo que você deseja consumir, mas que os políticos dizem, não, você não deve consumir. Você precisa agora pagar o pedágio para Brasília. Sabe aquele churrasquinho maravilhoso que você faz no final de semana para a família e para os amigos? Quer ter ele? Então você agora precisa pagar o imposto do pecado. Aquele hamburgão maravilhoso com queijo, cheddar, camadas e mais camadas daquela carne mais gostosa que tem. Tá querendo comer um junto com seus brothers, junto com a sua família? Tem que pagar também o pedágio para Brasília. No happy hour pós-trabalho, ou aquela cervejinha gelada com a rapaziada, meu amigo, tá querendo consumir isso daí? Prepare o pedágio pro pessoal de Brasília. Até um inocente doce naquela padaria gostosa que tem aí pertinho de onde você mora. Sim, até ela você precisa pagar o pedágio para Brasília. O imposto do pecado, em tese, foi criado para os políticos de Brasília decidirem o que você deve ou não deve consumir com o seu próprio dinheiro. E claro, a justificativa não é para arrancar mais dinheiro do seu bolso e colocar no bolso deles. Não, é claro que não. A justificativa é para um Brasil melhor. Um país mais saudável, mais sustentável, mais colorido, com arco-íris ao fundo e o finalzinho ali do arco-íris, um pote de ouro. Olha que lindo, né? Agora sim, esse país venceu, esse país do amor agora vai pra frente. Só que como que você vai justificar então o imposto do pecado também incidindo sobre smartphones, TVs, bicicletas, motos, ar-condicionado, notebooks? Rob, do que você está falando? Imposto do pecado também vai incidir sobre bicicletas, motos e TVs. Rob, não é possível, você só pode estar de brincadeira. Não, eu não tô. E eu que pergunto, inclusive, para você, será que tem alguma coisa nesse país que não será pecado? Tudo é pecado, tudo tá errado e tudo vai pagar, é claro, o imposto. Sobrou alguma coisa que não é pecado nesse país? Qualquer coisa que te dê um pouco de satisfação, um pouco de prazer, tá errado, é pecado e vai ter que pagar o imposto. Olha, se você ainda não percebeu que isso é apenas para arrecadar, para arrancar dinheiro do seu bolso, eu não sei mais o que falar para você. Para pensar aqui comigo o seguinte, se os políticos, eles realmente estivessem preocupados com o que é melhor para você, por que eles permitem que esses produtos sejam vendidos? Para pensar. Se eles não querem mais que você tome a sua cervejinha com os amigos porque faz mal, que você não coma o seu churrasco porque não faz bem para sua saúde, por que eles deixam tudo isso ser vendido então? Como que pode algo tão perverso, tão maligno, tão destruidor ser permitido à venda? É porque eles ganham muito dinheiro com isso. Essa é a principal preocupação deles. Grana, bufunfa, din-din, tirar do seu para colocar no bolso deles. E se eles proibirem tudo isso que faz muito mal para sua saúde, como é que eles vão arrancar dinheiro de impostos em cima de você? Se o negócio é proibido, não tem como cobrar imposto em cima de algo proibido, não é verdade? Agora, tem a segunda parte aqui, né? Para você entender como que bicicleta, notebook, ar-condicionado, TV, smartphone foi parar dentro do imposto do pecado, senta que lá vem história, isso daqui é suco de Brasil, meu caro. O Brasil, lá em 1967, resolveu criar um negócio chamado Zona Franca de Manaus. Aonde fica a Zona Franca? Aonde eu estou mostrando para você no mapa. Você tá vendo aqui, ó, Manaus, é uma parte dentro de Manaus, que é a Zona Franca de Manaus, e aí expandindo um pouco mais o mapa, né? Fica dentro do estado do Amazonas, no norte do país, e expandindo mais o mapa ainda para você. Aqui está o estado do Amazonas, aqui
aqui onde eu tô passando aqui, ó, é Manaus e aqui é o nosso país Brasilzão. Pois bem, hoje cerca de 500 empresas e mais de 100 mil trabalhadores estão atuando na Zona Franca de Manaus. Em resumo, todas as empresas que se instalam lá ganham uma série de vantagens e benefícios fiscais, ou seja, elas pagam menos impostos. E onde é que está o pulo do gato dessa história? Se você tirar as isenções fiscais das empresas que estão ali dentro, a maioria vai cair fora. Além do que, tem muita empresa que, se sair da Zona Franca, ela quebra. Porque as vantagens fiscais, elas são tantas para quem está ali dentro, que é possível uma empresa com prejuízos operacionais se manter viável por conta dos benefícios tributários que ela tem dentro da Zona Franca de Manaus. Agora, se ela sair dali, ela fecha as portas. E aqui tá o pulo do gato importantíssimo de toda essa parada. Várias indústrias, sabendo dessas vantagens fiscais, elas movem uma parte ínfima das operações para lá. Pega, por exemplo, aqui uma empresa que é de São Paulo. Então ela recebe os insumos, toda a matéria-prima, monta a maior parte das coisas em São Paulo e aí manda um negócio quase pronto lá para a Zona Franca de Manaus. Eles só terminam de montar lá, né? Porque daí você já vai ser apto a ganhar esse benefício fiscal, afinal de contas isso está dentro da Zona Franca de Manaus, e depois esse produto volta para ser consumido, em sua maioria ali no centro-oeste, no sudeste, no sul do país. Então a Zona Franca compensa para algumas e não compensa para outras, né? Porque você tem que contabilizar nas contas o custo do frete de você levar, por exemplo, de São Paulo, de Minas Gerais, até lá a Zona Franca de Manaus, e depois trazer de volta todo esse produto para ser consumido nos grandes centros consumidores. Então compensa muito para algumas e não compensa tanto para outras. Bom, você já entendeu como que funciona a Zona Franca de Manaus e tudo que está em jogo aqui. E aí que entra a reforma tributária nessa parada. Bicicletas, motos, smartphones, TVs, ar-condicionados, notebooks são fabricados na Zona Franca de Manaus, mas também existe a produção fora da Zona Franca de Manaus. Vamos pegar o exemplo aqui das bicicletas. A cada 100 bicicletas fabricadas no Brasil, 18 delas são fabricadas na Zona Franca de Manaus, enquanto que outras 82 estão espalhadas pelo Brasilzão inteiro. E a reforma tributária, ela tem em tese, né, o objetivo de simplificar o manicômio tributário, que é o Brasil. Eu digo em tese, entre aspas, porque eu já expliquei aqui para você ao longo de outros vídeos que o real objetivo da reforma tributária é lascar o lombo de quem não tem lobby em Brasília, de quem não tem contatinhos poderosos dentro do Congresso Nacional, enquanto que você alivia a barra de quem tem presença maciça dentro do Congresso. Então é claro que você vai ver na mídia eles falando que não vai ter aumento de imposto. A pergunta que você tem que fazer é: aumento de imposto para quem? Mas enfim, a gente já conversou aí das sacanagens que tem por trás da reforma tributária. Só que como que ficaria a Zona Franca de Manaus com toda essa história de benefícios e vantagens que eu expliquei pra você? É aí que entra o jeitinho brasileiro. Pra preservar a vantagem tributária das empresas que estão na Zona Franca de Manaus, comparada a outras empresas espalhadas pelo Brasilzão, o que eles tiveram que fazer? Eles resolveram colocar essas empresas de fora da Zona Franca de Manaus para pagar o imposto do pecado. Então, em outras palavras, né, para manter o benefício tributário das empresas que estão dentro da Zona Franca de Manaus, o restante das indústrias que estão fora, espalhadas aí pelo Brasilzão e que produzem bicicletas, motos, TVs, smartphones, notebooks, ar-condicionado e assim por diante, vão precisar embutir o imposto do pecado. As indústrias que estão dentro da Zona Franca de Manaus vão pagar os impostos desta nova reforma tributária. Já as indústrias que estão fora da Zona Franca de Manaus vão pagar esses impostos aí da reforma tributária, mais os impostos do pecado. Então, como elas vão acabar pagando mais impostos do que as empresas dentro da Zona Franca de Manaus, isso significa que as empresas da Zona Franca de Manaus ainda vão manter uma vantagem fiscal, uma vantagem tributária em relação às indústrias que não estão lá dentro. E assim está explicado para você esse suco de Brasil. O Brasil não é para amadores, não. Quem poderia imaginar, em sã consciência, que o imposto do pecado seria também cobrado de notebooks, TVs, ar-condicionados, motos? É só no Brasilzão, meu caro.